Terra foi arremessada em direção a Júpiter nos últimos 242 dias e agora está prestes a provocar um impacto. Estamos tão perto do planeta gigante que ele é a única coisa que aparece no nosso céu. As temperaturas do solo na Terra estão subindo incontrolavelmente. Nossa atmosfera está pegando fogo e a comunidade científica luta para conseguir respostas. O que vai acontecer quando os dois planetas colidirem? Existe alguma chance de passarmos direto pelo planeta gasoso? E como essa colisão transformaria Júpiter para sempre? Este é E Se? E isso é o que aconteceria se Júpiter engolisse a Terra. Uma maneira de os cientistas encontrarem respostas poderia ser olhar para o passado, porque esta não seria a primeira vez que Júpiter colidiu com outro planeta. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, Júpiter se envolveu em uma violenta colisão com um planeta 10 vezes maior do que a Terra. Nesse caso, a colisão transformou completamente o núcleo de Júpiter. Mas o que aconteceu com o outro planeta? E o que isso pode nos dizer sobre as chances de o nosso planeta sobreviver a uma colisão contra o gigante gasoso? Para obter algumas respostas, vamos voltar 4,5 bilhões de anos no tempo, quando Júpiter era apenas um jovem planeta tentando encontrar seu lugar no universo. Naquela época, a atração gravitacional de Júpiter se tornou 30 vezes mais poderosa em apenas uma fração de 1 milhão de anos. Isso desestabilizou as órbitas de planetas jovens próximos e fez com que alguns deles colidissem com Júpiter. Acredita-se que um desses planetas tinha 10 vezes a massa da Terra e era principalmente um núcleo de gelo de silicato. O planeta atingiu Júpiter com uma velocidade de impacto de 46 km por segundo. Júpiter perdeu apenas uma pequena quantidade de massa com a colisão, mas seu núcleo original foi completamente alterado. Antes do impacto, Júpiter tinha um núcleo central denso de elementos pesados e o resto do planeta era composto de hidrogênio e hélio. Depois da colisão, o núcleo de silicato de gelo do jovem planeta se fundiu com o de Júpiter, fazendo com que o núcleo de Júpiter se diluísse. Os elementos pesados se espalharam e se misturaram às camadas externas do planeta. Embora esta colisão tenha sido um momento decisivo para Júpiter, significou o fim do outro planeta. Então, quais são as chances de que o destino da Terra seja diferente? Bem, vamos descobrir. A Terra orbita ao redor do Sol a uma velocidade média de 29,78 km por segundo. Nessa velocidade, se a Terra simplesmente deixasse sua órbita ao redor do Sol e fosse direto para Júpiter, levaria cerca de 242 dias para chegar lá. Ao longo dessa jornada, Júpiter se pareceria com uma estrela brilhante crescendo dia após dia, hora após hora. No sexto dia, pareceria tão brilhante quanto a nossa Lua. Pouco tempo depois, nós começaríamos a notar a luz do dia ficando mais fraca. Teríamos apenas cerca de 50% de nossa luz solar normal quando chegássemos à órbita de Marte. Para nossa sorte, a atmosfera da Terra atuaria como um amortecedor, de modo que não sentiríamos o frio imediatamente. Mas isso duraria pouco, e logo você precisaria investir em alguns equipamentos pesados de inverno. Para se ter uma ideia, Marte tem uma temperatura de superfície de menos 63 graus Celsius, então seria basicamente isso que iríamos enfrentar. Ao avançar pela órbita de Marte, nós passaremos pelo cinturão de asteroides. Veríamos lindas chuvas de meteoritos iluminando o céu, mas também correríamos o risco de colidir com alguns dos meteoros, então melhor seguir adiante. Após 242 dias de viagem através de nosso sistema solar, finalmente chegaríamos ao nosso destino, Júpiter. À medida que a Terra fosse puxada para Júpiter, a velocidade do nosso planeta poderia aumentar até atingir 60 km por segundo. Isso é 250 vezes mais rápido do que um avião, então seria melhor se segurar firme em algum lugar. E já falamos que Júpiter tem 79 luas que orbitam o planeta. Portanto, existe um sério risco de colidirmos com alguma delas enquanto a Terra fosse puxada para mais perto. E mesmo se conseguirmos nos desviar de todas essas luas, as coisas vão piorar. Quando colidirmos com Júpiter, as atmosferas dos dois serão comprimidas, aumentando rapidamente a temperatura e essencialmente incendiando o ar. Mas pelo menos não teríamos que nos preocupar com colidir com o núcleo de Júpiter, porque nunca chegaríamos até lá. Nosso planeta é muito pequeno e queimaria na atmosfera antes que isso acontecesse.
mas haveria um grande impacto em Júpiter, pois os restos mortais da Terra se misturariam completamente à sua atmosfera. Portanto, se você alguma vez perceber que o nosso planeta está saindo do curso e indo em direção a Júpiter, pode ser que você queira pular fora no meio do caminho. Talvez o melhor momento seja assim que passarmos por Marte. Mas isso é uma história para outro e se.